Por que que hoje as pessoas são tão indiferentes em questão ao sofrimento, né? Ao sofrimento alheio, né? Somos totalmente, sabe, impacientes ou arrogantes. Queremos nos afastar das pessoas que sofrem, né? Para não sermos contaminados ou corroídos com esse pensamento pessimista. As pessoas têm muita essa visão, né? Que o sofrimento tem a ver com pessimismo. Em até um certo grau, sim. Porque é da natureza do ser humano reclamar quando algo lhe incomoda, né? E há pessoas também que reclamam sem nada o incomodar. Mas sempre há algo que incomoda o ser humano que faz ele ter essa natureza que ele sempre reclama, né? Sabe? Buscando mesmo na reclamação uma espécie de alívio a esse sofrimento. O ser humano ele sofre, por exemplo, por diversas vias, né? Nós sofremos por nossa questão biológica, o nosso corpo, né, vai sofrendo transformações biológicas, do qual que nós não temos controle. Sofremos pela nossa mente, pensamos coisas do qual não queremos pensar. Sofremos por questão da natureza, né, que ela é indiferente a nós quando há uma catástrofe. E sofremos também quando vivemos em convívio, um convívio social. Você vê que tudo é permeado de sofrimento. Interessante se verificarmos a palavra sofrimento, ela surge, né, na Roma Antiga, que significa subferrere, né, debaixo de ferro. Por quê? Porque quando os povos sofriam, eram subjugados por Roma, eles eram colocados em caminho à arena e debaixo de uma barra de ferro, do qual se segurava e ficava com a cabeça para baixo. Então a palavra ela tomou a conotação de sofrimento, aquilo que pesa a cabeça. Uma pessoa que vive em constante sofrimento anda com a cabeça para baixo, como se tivesse um peso, né, muito forte, até mesmo sobre a sua nuca. E o seu andar é muito mais arrastado, né? Então as pessoas que sofrem têm essa característica muito peculiar, né? Então o sofrimento ele faz parte da natureza humana, né? Mas verificamos que tanto o sofrimento quanto a dor fazem parte. O ser humano ele pode evitar o sofrimento muitas vezes, mas não pode evitar a dor. Porque visto que tudo que eu informei causa dor, o sofrimento é uma espécie de coberta. Se você quer se cobrir com aquele sofrimento ou não. Então vemos que o ser humano tem um certo tipo de livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio muito limitado, porque o ser humano ele não pode escolher se ele vai sentir dor ou não, porque tudo na natureza como é intrincado, né? Tudo causa dor no homem. O ser humano ele causa dor ao seu próximo mesmo sem perceber, né? E o próximo causa sofrimento a mim sem ele mesmo perceber. Então vemos que tudo é sofrimento. Mas eu não falo isso de uma maneira totalmente melancólica, que a princípio em si o sofrimento, né, ele causa certa melancolia. Mas temos que verificar que também o sofrimento ele pode nos humanizar. Porque uma pessoa que nunca sofre, essa pessoa tem uma característica totalmente infantil, né, da vida. Por quê? Porque essa pessoa ela se torna arrogante, ela é impaciente ao sofrimento alheio, ela não tem nenhuma empatia à dor do próximo. Então, vai gerando nessa pessoa uma certa infantilidade na sua mente. A sua mente vai se formatando que o seu desejo lhe dá o direito, né, de possuir algo. Então, quando esse desejo é tolhido por uma forma de dor, ela vai causar uma sensação de sofrimento. E esse sofrimento, quando não realizado, nessa mesma pessoa que tem essa característica totalmente pueril, ela vai ter um sintoma, né, em que Freud chama de pulsão de morte. Por quê? Eu tenho o desejo que o meu desejo seja
conquistado. Ora, se eu tenho desejo, eu tenho o direito que esse desejo seja completo. Mas na vida não é assim. Hoje em dia, né, se prega muito isso, que você tem o direito de ser feliz, você tem o desejo de ser feliz. Mas o desejo, se não trabalhado, mata a pessoa. Porque um desejo não, como é que eu posso dizer? Um desejo não disciplinado, ele se torna uma espécie de veneno para a alma do ser humano. Então, quando a pessoa, por exemplo, com essa atitude infantil de que o seu desejo ideal não é realizado, essa pessoa vai ter uma pulsão de morte, a pessoa pode se recluir, né? E conforme até mesmo a visão de Freud, a pessoa pode ter duas características, ou ser violenta ou ser passiva. Hoje se verifica que todas as pessoas que quando têm os seus direitos de ser feliz, né, e quando a vida lhe confronta, quando a vida confronta contra o seu desejo, a pessoa tem uma característica totalmente pueril, totalmente infantil. A pessoa bate o pé no chão, né, querendo brigar a favor do seu direito, esquecendo que o seu direito, ele tem que ser, o seu desejo tem que ser construído para poder galgar aquilo que se deseja. Então, o sofrimento, ele pode servir tanto de remédio para a nossa vida ou não. Tudo depende de como a pessoa, como é que eu posso dizer, né? Tudo depende da perspectiva como você olha esse sofrimento. Você vê que as pessoas que mais sofrem, né, são as pessoas que têm maior grau de empatia, as pessoas que têm uma inteligência emocional muito grande e são as pessoas mais compreensivas. As pessoas que não sofrem, né, e somente sofrem acerca dos seus desejos, né, quando são negados, então você vê que essas pessoas têm uma atitude muito mais infantil acerca da vida, né? E hoje os pais estão tendo um problema muito grande acerca da educação dos filhos. Por quê? Porque como os pais sofreram, né, não querem que os seus filhos sofram, né, com o mundo, assim como eles passaram por dores, frustrações, né, e algumas abstinências, eles não querem que seus filhos passem. Então, com isso, tudo que eles não tiveram, né, eles passam isso para os seus filhos. Tudo que eles não tiveram, tudo aquilo que lhes foram negados, dão aquilo para os seus filhos. Mas isso gera uma geração totalmente fraca. E uma geração fraca, ela sempre vai brigar pelos seus desejos. Ela nunca vai lutar pelos seus desejos. Então, com isso, vemos que a nossa geração é totalmente infantil, porque as pessoas não querem construir nada. Pelo simples fato de desejar, elas acham que já têm o direito de ter algo. Mas na vida, tudo é trabalhado, né? Tudo se evolui com o sofrimento, porque construir é sofrer, e sofrer faz parte da vida. Então, uma pessoa que nunca construiu nada, jamais, né, reconhecerá o fruto do seu esforço. E visto que tudo que é dado é relativizado.